pudim, né? Fica a dica aqui para os irmãos. Estou brincando. Gente, sem mais, eu quero convidar aqui com muito carinho a nossa irmã tão abençoada, tem graça, tem recebido de Deus, é uma estudiosa da palavra do Senhor. Hoje, agora, por favor, respeite a nossa pedagoga, não é isso? Eita, ela foi chamar ela de Débora Pena, falou assim, me respeita, pedagoga. Falei, desculpa, pensei que ela estava falando em língua, pedagoga manai. Não era não, né? Eu fiquei pedagoga, irmãos, respeita, hein? Essa igreja aqui, ela está sendo conduzida por Deus para ser um instrumento, não é, de auxílio para esta comunidade, e eu não tenho dúvida de que o viés que Deus vai usar vai ser educação. E glória a Deus que nós temos já a nossa pedagoga, temos aqui já também a nossa psicóloga. Olha que chique, gente. E eu estou nesse caminho aí, em nome de Jesus, logo, logo. Amém? Então, com muita alegria. Tem a nossa professora, é verdade. Pedagoga também, né? Olha, 2. Se um abençoa, tu é também? 3. Que chique, gente. Então fechou. Fechou, gente. Então acabou. Vamos depois conversar nós 3 aí, em nome de Jesus. Vamos receber com muita alegria nossa irmã Débora Santana, pedagoga, teóloga. Deus te abençoe. Glória a Deus. Quem não conhece acredita, gente. Ele está brincando. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Bom, como o pastor já falou, nós estamos nessa série, né? O Messias dos Milagres. E eu creio que nós temos aprendido. Eu tenho aprendido. Os irmãos têm aprendido? Nessa série, nós temos aprendido que os milagres que Jesus realizava, que Jesus realizou, né? Eles traziam um ensinamento, eles traziam uma mensagem. Eles sinalizavam para a verdade de que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é Deus, né? Os sinais, os milagres, eles tinham essa missão de sinalizar para essa verdade, né? E cada milagre tem uma mensagem, um ensinamento, um propósito maior do que o milagre em si. Todas as vezes que Jesus realizava um milagre, ele estava ensinando algo. Por exemplo, quando ele curava um cego. Eric, coloca para nós, por favor, João, capítulo 8, versículo 12. Cada milagre tinha uma mensagem assim, muito específica. E nessa passagem, por exemplo, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, ele estava curando um cego, e era isso que ele estava querendo dizer. Aquela pessoa que estava sendo curada, ela estava sendo alcançada por uma cura, estava sendo beneficiada, sim, para ela estava sendo muito bom, há uma necessidade dela sendo atendida. Mas a mensagem era essa: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Um outro exemplo, ainda em João, Eric, coloca para mim, por favor, capítulo 6, versículo 35, que quando ele multiplicou os pães, que ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, ele estava multiplicando os pães, estava alimentando ali aquela multidão, mas o que ele queria que as pessoas entendessem era isso, que ele é o pão da vida, que aquele que vai até ele não terá mais fome. Amém? Todos os milagres traziam um ensinamento. E hoje nós vamos falar de um milagre, de mais um desses milagres realizados por Jesus, que está em Marcos 7, capítulo 31, capítulo 7, versículo 31 a 37. Vamos ler juntos. Vamos ler juntos no telão. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos,
e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas, quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E, admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Até o 7. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que venha falar conosco. Pai, que nós possamos aprender mais um pouco da Tua palavra, aprender mais um pouco de Ti, conhecer a Ti, Senhor, um pouco mais. Senhor, que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações, Pai. Que seja uma semente plantada em boa terra, Pai, que venha frutificar. E que as nossas necessidades, Senhor, sejam atingidas, sejam alcançadas pela Tua palavra. Fala, Senhor, conforme a nossa necessidade, não conforme o que queremos ouvir, Pai. E que seja para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, algumas traduções vão dizer que esse moço era mudo. Mas o próprio texto dá a entender, né, que ele falava dificilmente, ele falava embaraçadamente. Nessa versão fala que ele falava com dificuldade. E Jesus vem passando por aquela região de pessoas gentias, né? E ele tentava encontrar um lugar reservado para instruir os discípulos dele. Como nós vemos ali no versículo, um pouco antes, no versículo 24, no episódio que o pastor falou semana passada da mulher Ciro-Fenícia. Ele procurava um lugar ali para instruir os discípulos, mas as pessoas iam até ele. Aquela mulher se jogou aos pés dele, pedindo para que ele expulsasse o demônio da filha dela, que estava terrivelmente endemoniada, né, como diz o texto. E ele atende o pedido dela, e depois ele se retira daquela região novamente. Ele esteve anteriormente naquela região, nós podemos ver no capítulo 5, quando ele expulsou aquela legião de demônios do moço lá, gadareno. E logo em seguida ele foi expulso de lá, por causa do prejuízo com os porcos, né? Lá no capítulo 5, depois vocês podem olhar, mas nós já conhecemos a história. Só que antes de sair dali, o que ele faz? Aquele moço queria acompanhá-lo, queria seguir Jesus. Mas ele fala, não, você vai lá para os seus e anuncia o que aconteceu com você. Então, aquele moço já fica ali falando, né, das obras de Jesus naquela região. E aí, Jesus, passando por aquela região novamente, ele é abordado por pessoas que vêm ao encontro dele, pedindo por milagres. E Jesus, movido por compaixão, opera os milagres naquela região. Ou seja, aquelas pessoas, talvez não exatamente as mesmas, porque Decápolis significa 10 cidades. Então, é uma região de 10 cidades. Talvez muito grande, não sei. Então, talvez não fossem as mesmas pessoas. Mas, enfim, aquelas pessoas, as pessoas daquela região haviam expulsado Jesus, mas as obras dele acabaram se tornando conhecidas ali, né? E ele não se nega em atender as pessoas quando elas vêm até ele pedindo por socorro. Ele foi escorraçado dali, mas ao passar novamente por ali, ele usa de misericórdia, né, com aquelas pessoas. E dessa forma foi com muitos de nós, né, irmãos? Porque hoje nós reconhecemos o Senhor como o Messias, como o Filho de Deus. Mas quantos de nós já não rejeitou a Jesus? Não é? Quantos de nós já não andou atrás de Jesus apenas para receber os milagres, né, e as bênçãos materiais? Quantos de nós ainda não faz isso? Né? Quantos ainda se comportam igual aquela multidão que só andava atrás dele interessada nos milagres, né, na multiplicação dos pães, nas curas? E é isso que nós estamos fazendo quando nós andamos por aí atrás de quem revela, atrás de quem... Né? É isso que nós fazemos. Nós estamos rejeitando Jesus, nós estamos andando apenas atrás dos milagres do Messias e não atrás do Messias dos milagres. É isso que nós estamos fazendo quando andamos por aí só valorizando o que Jesus pode fazer e não querendo um compromisso com ele. E o que seria de nós, né? Se nós rejeitássemos a Cristo e não tivéssemos depois uma nova oportunidade. Em toda a história do ministério terreno de Jesus, nós vemos manifestações da misericórdia dele.
E esse milagre, ele faz referência a um texto. Coloca para nós, por favor, Isaías 35, versos 5 e 6. Esse milagre, ele aponta para um texto. Olha lá. Isaías 35, verso 5. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. E então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Esse milagre faz referência a esse texto, irmãos. E está se cumprindo, né, essa promessa, porque aí é uma promessa que está se cumprindo em Jesus, especificamente nesse momento aqui. É uma promessa messiânica, se cumpre em um local de pessoas gentias, né? E as pessoas daquele local, pagãs, né, elas estavam reconhecendo a messianidade de Jesus, porque a profecia messiânica é que a profecia é que na era messiânica, os ouvidos dos surdos seriam abertos e os mudos gritariam de alegria. E o que aconteceu ali? Os ouvidos dele foram abertos. E ele fala, embora ele... o texto fala que ele falava com dificuldade, né? Mas, enfim, nós temos outras passagens que mostram Jesus curando mudos também. Outra referência que nós encontramos é no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10 e 11. Quando Moisés diz para Deus que ele não sabe falar. Êxodo 4, verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. O 11. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então, é mais uma referência que nós encontramos aqui nesse milagre. No verso 32, então lhe trouxeram surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Essa expressão, trouxeram-lhe, ela se refere àqueles gentios, né, daquela região de Decápolis, que souberam dos feitos de Jesus, por causa daquele moço, do gadareno, né, que ficou lá anunciando o que Jesus havia feito com ele, que está lá no capítulo 5. E ele ficou com a missão de espalhar, né, a notícia do que Jesus tinha feito por ele, e provavelmente por isso essas pessoas daquela região agora estavam crendo no poder de Jesus. A cura desse homem, ela é uma manifestação do poder de Jesus. E aquelas pessoas estão presenciando ali, porque elas creram, né, através do testemunho que elas ouviram. Mas aquelas pessoas trazem esse moço, elas estão rogando, sim, né? Porém, elas chegam fazendo já uma sugestão de como Jesus deveria fazer. Elas chegam dizendo, e suplicaram que pusesse a mão sobre ele. É como se elas chegassem aqui, Jesus, trouxemos aí, agora é só você pôr a mão aí e fazer. Só que nós podemos ver em toda a história que Jesus ele não age da mesma forma em todos os milagres, né, em todos os momentos. Ele não segue a metodologia humana. A mulher Ciro-fenícia, por exemplo, ele só mandou que ela fosse para casa, que a filha dela já estava liberta. Ela chegou lá e a filha dela estava liberta. Jesus não precisou ir até lá, não precisou pôr a mão, não precisou tocar, não precisou nada. E, às vezes, é assim que nós agimos. Nós oramos pedindo a Deus que faça de determinada maneira. Às vezes, nós temos uma necessidade e nós acreditamos que aquela maneira que nós imaginamos é a que Jesus tem que agir. Daquela forma é que Deus tem que fazer. E nós colocamos na nossa oração, muitas vezes, não é verdade? Deus faz assim, Deus faz assado. Em nome de Jesus, faz assim. E nós esquecemos que Deus age de forma diferente. No Evangelho nós podemos ver, né? Em tudo que Ele faz, Ele usa de diversas formas. E o poder dele se manifesta de todas as formas que Ele decide agir. Nós vemos Ele pregando o sermão profético, nós vemos Ele usando parábolas. Quando Ele cura, uma hora Ele toca a pessoa, outra hora Ele apenas ordena. Quando Ele ressuscita Lázaro, Ele poderia ordenar que aquela pedra saísse.
Mas não, ele foi e mandou que as pessoas fossem lá e removessem a pedra. Então, não somos nós, irmãos, que vamos dizer a Deus como ele deve agir. Nosso papel é o quê? É crer. Nós vamos orar, pedir, né? E crer que ele vai fazer. Que seja feito conforme a vontade dele. Amém? Aqui mesmo, se nós fizermos uma pesquisa aqui, uma enquete rápida, cada um chegou a Cristo de uma forma diferente, não foi? Um, ele ouviu a palavra e de pronto já se rendeu a Cristo. Outro ouviu durante anos e até simpatizou, mas não se entregou. Outro foi através de uma cura que ele testemunhou, ou uma cura nele mesmo. Outro talvez através de uma experiência de quase morte. Ou até talvez ouvindo uma música que foi cantada, que a palavra de salvação estava sendo cantada e tocou o coração. Cada um foi alcançado de uma forma. Deus age de muitas formas diferentes. Ele é soberano e ele tem os modos dele de agir. E aquelas pessoas tentaram direcionar, né, como Jesus ia agir, como Jesus ia fazer aquele milagre. E não é assim, né? Mas, por outro lado, irmãos, o que nós podemos ver dessas pessoas que trouxeram esse moço para ser curado é que eles tiveram sensibilidade de levar aquele moço até Jesus. Por quê? Porque eles entenderam que ele não podia se comunicar. Hoje, as pessoas surdas, elas, ou surda, ou com deficiência auditiva, que não é a mesma coisa, elas têm meios de comunicação. Elas se comunicam através de leitura labial, libras, elas podem usar o aparelho auditivo. Hoje é perfeitamente possível que uma pessoa surda se comunique e que tenha seu lugar na sociedade. E que seja tratada com respeito, que tenha direitos. E isso nos tempos antigos não era assim, irmãos. Houve tempo que a pessoa surda ela não era nem considerada humana. Para vocês terem uma ideia. Aristóteles, ele considerava as pessoas surdas incapazes de raciocinar. Então, nós podemos ver a importância da atitude daquelas pessoas de terem levado aquele moço para Jesus, porque entenderam a dificuldade dele, né? Sentiram a compaixão por ele. Em algumas culturas, os surdos eram escravizados, eram assassinados, ou, se fossem deixados vivos, eles eram assassinados, eram escravizados. Mas aqui nós vemos que essas pessoas tiveram compaixão. E mesmo com aquela maneira meio equivocada, querendo dizer para Jesus como ele agir, elas tiveram uma boa atitude, né, de levar aquele homem a Jesus, porque ouviram que Jesus tinha poder de cura. E aqui fica uma lição para nós, que nós precisamos ter essa sensibilidade, nós precisamos identificar as pessoas que têm necessidades, que não conseguem por si só, né, chegar a Jesus, e precisamos levar e interceder por essas pessoas. Seja uma necessidade física, seja emocional, seja espiritual, nós precisamos levá-las a Cristo e interceder por elas. Amém? Porque, mais do que uma cura física ou emocional, Jesus tem salvação para a alma das pessoas, para as nossas almas. Amém? Está escrito em João 3,16. A salvação é para todo aquele que nele crê. Ela não é para todos. Ela é para todos aqueles que creem. Agora, aí fica uma questão, né? Como eles crerão em alguém de quem nunca ouviram? Abre lá, coloca lá, Eric, por favor, Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? De quem é essa missão, irmãos? É nossa, né? Eu não sei quanto a vocês, mas isso me constrange. E no verso 33, Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos no ouvido e lhe tocou a língua com saliva. Irmãos, nesse versículo tem um detalhe. O escritor, ele relata que Jesus tira aquele homem da multidão, ficando a sós com ele, e o que ele quer enfatizar é que Jesus quer ser reconhecido pela sua mensagem, de que ele é o Messias.
que haveria de dar a vida em favor de muitos, em favor da humanidade. Não apenas alguém que fazia milagres pontuais. O milagre dele era muito maior do que aquela cura que ele estava realizando. Era o milagre de salvar aqueles que creem nele. Então, Jesus leva aquele moço para fora, longe dos olhares curiosos, né? Longe da plateia. E o que nós podemos notar é que Jesus trata aquele homem com sensibilidade, porque, diante de toda essa informação que nós temos agora sobre os surdos, né, na antiguidade, quem sabe a tensão que aquele rapaz estava sentindo ali no meio da multidão, sendo o centro das atenções? Porque quando Jesus parava para prestar atenção em alguém, todo mundo ficava ali, né, atento. Quem sabe, né, até debaixo de zombaria, ele não deveria estar. E Jesus poupa ele disso, ele tira ele do meio da multidão, porque Jesus se importa conosco. Jesus se importou com aquele rapaz e ele se importa com você, ele se importa conosco. Ele é sensível à nossa dor. E Jesus colocou os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Aqui, irmãos, se nós pararmos para pensar, Jesus estava se comunicando com ele com língua de sinais. Por quê? Ele toca nos ouvidos, toca na língua, olha para o céu, né? O versículo seguinte vai dizer, ele olha para o céu. Para quê? Para que o moço entenda. Ele vai cuidar do problema de fala, ele vai cuidar do problema de audição e o poder que vem do alto. Ele é uma forma de comunicação por sinais. Eu entendo dessa forma. E ele demonstra que a condição daquele moço estava sendo levada em consideração, que ele entendia a condição daquele moço. Não adiantaria ele pronunciar palavras porque ele não ouviria. Então, Jesus se comunicou com ele de forma silenciosa. E em relação à saliva, muitos podem ler assim e falar, nossa, tocou com saliva a língua dele. No mundo greco-romano e no mundo judaico, a saliva é ou era entendida como funções terapêuticas. Nós vemos em João 9:6 também. Coloca para nós, por favor, Eric. João 9:6. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Então, é mais um exemplo de que eles tinham a saliva como não uma coisa suja, né? Era uma coisa terapêutica, que era muito utilizada. Aí nós temos na história, ali no 1º século depois de Jesus, alguns filósofos, historiadores, políticos, como Plínio, Tácito, Suetônio, eles eram ali do 1º século depois de Jesus, e em obras dele, escritas, eles falam sobre a saliva ser usada como algo terapêutico, né? Na tradição judaica, no Talmud, na página 108b, fala sobre a saliva também com funções terapêuticas. Então, para nós pode até parecer meio absurdo, alguém pode até ter um pouco de nojo, mas era dessa forma que eles viam. Tinha esse valor, era terapêutico. Era o contexto cultural, né? Naquele contexto cultural era assim. E Jesus, erguendo os olhos ao céu, suspirou. Esse suspirou, irmão, esse termo, ele é a mesma palavra do original utilizada lá em Romanos 8, quando fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, esse gemido que menciona em Romanos, no original, é o mesmo termo para esse suspiro que Jesus deu quando ele olha para o céu. Então, ele está demonstrando que ele sentia a dor daquele homem, ele sentia compaixão por aquele homem. E, em seguida, ele dá o comando, efatá, que quer dizer, abre-te. O próprio texto traduz, efatá. É um termo aramaico, é um termo da língua materna de Jesus. Não é uma palavra mágica, não é mística. Era uma palavra do idioma de Jesus, do aramaico. O poder não estava nessa palavra, o poder estava em Jesus. Amém? E foi uma ordem que Jesus deu àquele homem, que se abrissem os seus ouvidos, a sua boca e o seu entendimento. E a partir daquele momento, como está escrito no verso 35, abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua. E falava desembaraçadamente. A versão está um pouquinho diferente dali, mas dá para entender.
Irmãos, Jesus tem o poder para abrir. Ele abre a boca dos homens, os olhos, os ouvidos. Ele abre os ventres, o ventre das mulheres, o coração. Ele abre a fé, ele ativa a nossa fé. E quando ele diz efatá, ele está ativando a fé daquele homem também. A ideia não era abrir apenas o ouvido, a boca, uma parte específica do homem. A ideia era a pessoa inteira ser aberta, liberta. Era a abertura dos grilhões que mantinham aquela pessoa presa. Amém? No versículo 36, mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Anteriormente, nessa região, Jesus, ao libertar aquele jovem gadareno, manda ele ir espalhar o que aconteceu com ele. Mas agora ele diz para não contar para ninguém. Por que seria? Se nós pararmos para observar, Jesus ele estava encerrando o ministério dele ali na Galileia. Ele está passando por aquela região e iniciando sua caminhada em direção a Jerusalém, onde ele seria preso e morto. Então, ele não queria mais que se juntassem multidões atrás dele para ver ele realizar milagres. Ele não queria mais a atenção do povo só nos milagres que ele realizava. Ele queria, sim, que o povo entendesse a sua obra expiatória. Ele estava indo ali para morrer na cruz, para dar a sua vida em favor de muitos. Então, essa, muito provavelmente, seria a razão dele pedir para não contarem, né? Para não espalharem. Em outras palavras, ele já tinha demonstrado o seu poder, no que se refere a milagres, e agora ele tinha que seguir para o seu destino, para dar sua vida pela humanidade, não mais para encher a barriga do povo, para fazer multiplicação, para, enfim, né? E o que o povo queria mesmo era saber dos milagres, enquanto Jesus queria que eles compreendessem a missão que ele tinha que cumprir como Salvador do mundo. No versículo 37, maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Na outra versão, tudo faz bem. Faz ouvir os surdos e falar os mudos. Essa fala é daquelas pessoas ali daquela região que presenciaram, né, o milagre. E ela ecoa, ela é um eco do que está escrito em Gênesis, capítulo 1, verso 31. Quando Deus viu que tudo que ele fez era bom. Olha lá, Gênesis 1, capítulo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. A parte A, né, do versículo. É uma expressão que ecoa justamente o momento da criação. E, nesse caso, quem está falando? Quem está reconhecendo? Os gentios. Eles se referem a Jesus como uma expressão que lembra a criação. O que nos leva a crer que, de algum modo, eles tinham contato com as leis judaicas. Porque eles demonstram reconhecer o cumprimento da profecia de Isaías, e agora eles fazem essa observação. O tempo messiânico é justamente o tempo da restauração da criação. Tanto que nós temos Jesus sendo citado como o novo Adão, né? E isso está na boca de quem? Dos pagãos, dos gentios, daqueles... Jesus veio para os seus não o reconheceram, né? E olha quem reconhece. Eles estão reconhecendo Jesus como o Messias que veio para restaurar todas as coisas. Não é uma fala vazia, tem todo um significado. Ele tem feito tudo muito bem, ou ele tem feito tudo esplendidamente bem, como está aqui na minha versão. E essa observação não sai da boca dos judeus, né? E eu quero aqui citar, irmãos, 4 categorias de pessoas que nós precisamos considerar. Primeiro, algumas pessoas não veem nada em Cristo para admirar. Elas são como os fariseus e os escribas, que só buscavam em Jesus coisas negativas para apontar. Em segundo lugar, algumas pessoas admiram as coisas que Cristo faz, mas não admiram quem Cristo é. Estes são como os nazarenos, que ficam admirados, mas o rejeitaram. Essas pessoas veem o que Jesus faz, veem ele curar, veem que ele salva, veem que ele é poderoso, mas não querem compromisso com ele. Em terceiro lugar, algumas pessoas admiram a Cristo,
mas não se rendem a Ele, não se prostram, não adoram, elas apenas acham bonito. Eles estão interessados em receber os milagres, mas eles não se prostram, eles não se rendem a Cristo. E, em quarto lugar, aqueles que veem as obras de Jesus, se encantam, se prostram e o adoram. E reconhecem que tudo ele faz esplendidamente bem. E nós talvez devêssemos refletir, né, em qual dessas categorias nós nos encaixamos. Né? Que cada um possa refletir e responder para si mesmo. Em que categoria nós nos encaixamos? Aquelas pessoas que veem, que não veem nada em Cristo para admirar. Aquelas que admiram as coisas que Cristo faz, mas não admiram a Cristo. Aquelas que admiram a Cristo, mas não se rendem a Ele. Ou aquelas que se rendem e o adoram. E agora eu vou citar, irmãos, um bispo, que é o John Charles Ryle. Porque ele diz que no texto, esse texto, ele revela o poder do Senhor para curar aqueles que são espiritualmente surdos e mudos. No que diz respeito à surdez espiritual, surdo é o homem indiferente aos lamentos dos necessitados e aflitos. Em 1 João 3,17, diz que se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Essa pessoa se faz de surda e não ouve o grito, né, do necessitado, do aflito. E naquele grande dia, essa pessoa terá que ouvir da voz do próprio Jesus: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive doente e preso e não me visitaste, estive forasteiro e você não me visitou, não me abrigou. Surdo também é aquele que tem os ouvidos fechados aos conselhos, o filho que não escuta o pai, a mãe, não escuta os conselhos para seguir os caminhos da retidão. Surdos são os pais que não ouvem seus filhos e, por conta disso, os filhos acabam encontrando alguém que os ouça fora, né? E aconselhando de maneira errada. Surdos são aqueles que têm os ouvidos fechados para a palavra de Deus e que escutam, mas que não colocam em prática, que dizem não ao convite da salvação. Surdos são aqueles que, quando são desafiados a buscar uma vida cheia do Espírito Santo e de se consagrar a Deus, eles se ausentam da igreja, enterram seus talentos e se acovardam. E no que diz respeito à mudez, mudo é aquele que não diz com palavras o que pensa e o que sente. Ele tem medo, ele é conivente ou se cala por conveniência. E através do silêncio ele se omite, e isso é mais grave do que a mentira. Para agradar a todos ele se cala, ele não se posiciona. São os lábios que não oram, mudos são os lábios que não oram, que não se derramam perante a face de Deus, que não protestam contra a injustiça. E mudos são aqueles que não levam as boas novas de salvação aos perdidos, conhecendo a verdade, convivendo com tanta gente que precisa ser liberta, e ele se cala, ele não leva a palavra de salvação. Uma frase que foi atribuída a Martin Luther King é: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Nós precisamos ser curados, irmãos, da surdez e da mudez espiritual. Amém? Que hoje a palavra de Deus seja o comando para nos abrirmos, para nos libertarmos e sermos curados de toda e qualquer surdez e mudez espiritual, em nome de Jesus. Amém? E, para encerrar, nós vamos ficar com uma passagem, que é Marcos 7:37, nós vamos ler juntos. E admirando-se, vamos juntos, irmãos? E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Aleluia. Esse é o nosso Messias dos milagres. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Quantos